Marcelo W., agora saudando os participantes a partir desse momento da roda, começando por Gunter Hutzit, professor em Relações Internacionais da SPM. Obrigado por participar e boa noite, Gunter. Boa noite, William. Obrigado por me convidar. Boa noite, Lorival. Boa noite a todos. E o nosso Lorival Santana. Boa noite para você, Lorival. Nosso assunto são as comemorações que têm um caráter emotivo muito forte ainda na Europa e boa parte também nos Estados Unidos pelo 80º aniversário do desembarque de tropas aliadas na Normandia. Marca uma parte importante, uma fase importante da Segunda Guerra Mundial, mas muito mais do que isso, marca o que é o início da presença americana no continente massivamente. E tem grandes implicações. A participação de Joe Biden hoje, praticamente a figura central, junto do presidente da França nessas comemorações, ela tem um caráter político, que é o caráter que nós vamos abordar depois da reportagem da nossa correspondente lá em Paris, Priscila Yazbek. Confira. Veteranos da Segunda Guerra Mundial de volta às praias da Normandia. Desta vez para uma grande homenagem. Há exatos 80 anos, no dia 6 de junho de 1944, 150 mil soldados dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Canadá desembarcaram na França para o início da ofensiva que acabou com a ocupação nazista. No fim do dia D, as forças aliadas tinham tomado o litoral norte francês. Muitos destes veteranos já têm mais de 100 anos e esta talvez tenha sido a última grande cerimônia para homenageá-los em vida. Mais de 25 líderes e chefes de Estado participaram dos eventos desta quinta-feira. A cerimônia mais importante foi realizada em Omaha Beach, por onde chegaram os soldados americanos, com a presença dos presidentes da França, Emmanuel Macron, e dos Estados Unidos, Joe Biden. Macron condecorou 11 veteranos da Segunda Guerra Mundial americanos com a Medalha da Legião de Honra, a maior honraria francesa. Here you came to join your efforts with our own soldiers and to make France a free nation. And you are back here today, at home, if I may say. Os líderes lembraram que 80 anos depois da libertação da França da ocupação nazista, a guerra voltou à Europa com a invasão da Ucrânia. E aproveitaram as comemorações do dia D para fazer discursos em defesa da democracia em um momento político importante, de eleições na Europa e nos Estados Unidos. Joe Biden fez um discurso contundente e pediu para as potências ocidentais manterem o apoio à Ucrânia sem se render à tirania russa. The United States and NATO and a coalition of more than 50 countries standing strong with Ukraine. We will not walk away. Because if we do, Ukraine will be subjugated, and it will not end there. Ukraine's neighbors will be threatened. All of Europe will be threatened. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participou das comemorações. E a Rússia não foi convidada. Em 2014, Vladimir Putin participou das celebrações do aniversário de 70 anos do dia D, apesar da anexação da Crimeia 3 meses antes. A então União Soviética era um dos principais membros dos aliados ao lado do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos na luta contra o eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. Gunter, nesse discurso do presidente americano, na cerimônia hoje, uma das frases fortes que ele pronunciou foi a seguinte: Alliances make us stronger. Numa tentativa de dizer, na verdade, o poderio dos Estados Unidos vem da sua capacidade de forjar, manter e conduzir alianças. Que condições os Estados Unidos têm hoje de forjar, manter e conduzir alianças? Bom, William, desde que o ex-presidente Trump veio ameaçando ao longo do seu mandato de que poderia sair da OTAN e principalmente, como agora é quase certo o candidato do Partido Republicano dizer que deixaria a Rússia fazer o que bem entender com quem, país europeu que não cumprisse com as suas metas mínimas de gastos,
Isso abriu uma brecha gigantesca para dúvida se efetivamente os Estados Unidos continuariam a ser confiáveis como aliados, como sempre foram, desde a Segunda Guerra Mundial, a peça-chave para manter unida a OTAN. Então, não é à toa que os governos europeus estão acelerando seus programas de reconstrução da sua base industrial de defesa, porque não dá mais para confiar nos Estados Unidos. É bem isso que passa pela cabeça dos europeus hoje em dia. Não dá mais. Um princípio tão básico, que foi basilar desde 1945, já não é mais seguro. Outro aspecto que o Biden evidentemente abordou são as comparações históricas, nas quais ele diz, hoje nós enfrentamos, nesta época, século XXI, 2024, nós enfrentamos o mesmo tipo de ameaça que os nossos soldados enfrentaram 80 anos atrás. A questão é, essa mensagem passa no mundo atual, a de que se trata de uma luta do bem contra o mal, porque a Segunda Guerra Mundial talvez tenha sido a guerra mais fácil das pessoas aderirem para um lado ou para o outro, porque pareciam dois campos muito claros. O Global South, por exemplo, não compra. O que o Biden repetiu hoje mais uma vez na Normandia, de que a luta na Ucrânia significa a defesa da liberdade e da democracia contra os regimes opressores e autocráticos. Certamente não está claro para muitos europeus, né, William, e para muitos americanos, sem falar do sul global, sem falar dos brasileiros, né, que estão muito distantes dessa realidade e às vezes também são presa fácil de narrativas que distorcem a história e distorcem a geografia também. Tendo dito isso, eu acho que hoje foi um dia poderoso, né? O Macron falando em inglês para que os veteranos americanos o entendessem sem necessidade de aparelho de intérprete. E dizendo que eles estão voltando para casa, né? Se eu puder dizer isso, ele fala com toda a delicadeza. E o rei Charles falando em francês para que os veteranos franceses pudessem ouvi-lo. Eu acho isso bastante poderoso. Também o Zelensky sendo abraçado. O veterano que estava de cadeira de rodas puxou o Zelensky, o abraçou e disse para ele, você está salvando todas as pessoas, você é o meu herói. Se não me engano, é um veterano da 101st. Ah, é? Se não me engano. Que tem com 101 anos de idade, Airborne. Da 101st Airborne, que é uma das unidades mais destacadas naquela operação. Sem dúvida, em todas, né? Então, tudo isso é forte, é emocionante, teve um certo, captei ali também uma certa emoção, assim, de uma certa sensação de o fim de uma era. Claro que, em primeiro lugar, porque é a última vez que esses veteranos participam pelo menos, de algo que marca, né, uma data redonda de 80 anos, eles já têm 100 anos, 100 e poucos anos, né? Mas também há uma certa sensação de que, com uma possível vitória do Donald Trump, mas não apenas isso, com o crescimento da direita na Europa, que pode se cristalizar nessas eleições esta semana do Parlamento Europeu, uma parte dessa direita é uma direita favorável à Rússia, contrária à União Europeia, né, e avessa a grandes sacrifícios, grandes concessões que sejam transnacionais, porque é uma direita nativista, né? Então, diante de tudo isso, houve uma certa sensação de que podemos estar próximo do fim dessa era de solidariedade transatlântica, que foi um pouco, talvez, compensada pela promessa do Macron de fornecer os Mirage 2005, né, para a Ucrânia e treinar os pilotos. Conversei com o Roberto Caiafa, que é especialista em aviões e em defesa. Ele diz que não são aviões páreos para os mais sofisticados dos russos, né, os Sukhoi 30 e 35, porque os mísseis dos Sukhoi são melhores, assim como os radares detectam os Mirage antes,
mas que podem ajudar se forem bem usados. Sobretudo apoio tático. Apoio tático aos F-16, inclusive, e em escolta ao F-16, principalmente se vier com capacidade Os F-16 são páreo para isso aí do ponto de vista da parte eletrônica, né? Não da plataforma, mas da parte eletrônica, sem dúvida. Se o Mirage pudesse ser reabastecido, existem os modelos que são reabastecidos no ar, então pode ajudar. Gunther, a gente viu nesse aspecto que o Lorival acabou de mencionar, um comprometimento prático que sai de todos os símbolos envolvidos na comemoração de hoje. Em que medida é possível, nesse instante, avaliar o grau de compromisso das principais potências europeias com o esforço de guerra ucraniano? Bom, eu diria que, sem dúvida nenhuma, o britânico e o francês são os dois governos mais comprometidos com esse esforço ucraniano. Só que eu coloco que a Europa agora, né, os países da União Europeia, portanto, o Reino Unido de fora disso, estão todos meio que em compasso de espera para as eleições agora desse mês para o Parlamento Europeu e que vários ainda vão passar ao longo do ano. Então, esse comprometimento tá sob júdice. Então, por isso mesmo que, né, como o Lorival colocou, foi tão importante essa cerimônia hoje. É uma mensagem para o público americano, né, na fala do Biden, e para o público europeu. Não é à toa que uma das imagens ali que, para mim, chamou bastante atenção, na praia de Omaha, estava o Olaf Scholz ali, né, teoricamente, o país que estava sendo combatido e que hoje é parte central dessa aliança europeia, parte central nesse processo de apoio à Ucrânia. Então, é fundamental que essa mensagem chegue forte para tentar mobilizar boa parte desses eleitores europeus a manter esse apoio da Europa para a Ucrânia, porque senão, se você tiver uma radicalização à direita, esse nacionalismo anti-europeu nessa eleição e uma chegada de Trump ao poder nos Estados Unidos, a Ucrânia vai estar em maus lençóis. Lorival, temos um pouco menos de um minuto para terminar. E como é que tudo isso chegou em Moscou? Bem, sobretudo quando o Putin é excluído da comemoração, merecidamente, nem deveria ter estado em 2014, porque tinha acabado... Se alguém fala de erro da OTAN, aquele foi um grande... Brutal, a normalização, a aceitação, o apaziguamento. E ali era Angela Merkel, na Alemanha, líderes que tentaram ainda apaziguar o Putin, construindo o gasoduto Nord Stream 2 e assim por diante. Mas ele ouve aquilo com pressa. Eu preciso conquistar o máximo de território possível, porque a Ucrânia vai receber muitas armas este ano. Lorival, muito obrigado pela participação aqui no WW, sempre ultra bem-vindo. Gunther Hutzit, igualmente. Muito obrigado, Gunther, pela disposição de participar. Boa noite ao Gunther, boa noite a você, Lorival. Boa noite a você que nos acompanha. Fica por aqui essa edição do WW.